Há um lugar onde nós queremos estar, Senhor, todos os dias. Na habitação do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, descansa. É o lugar do nosso descanso, é o lugar da nossa fortaleza, é o lugar onde o inimigo não penetra e nem pode estar, nem pode ir lá. É o lugar onde a habitação de Deus esconde as asas do Altíssimo, esconde a nossa vida, nos dá uma proteção, uma cobertura de toda a força do mal que existe sobre essa terra. É o lugar onde nós refrigeramos nossa alma. É no momento que nós adoramos, no momento que nós entregamos e nos rendemos a Ele. Render a Deus, se render inteiramente, reconhecendo que nada somos e que Ele é tudo, trazendo em nós um espírito de adorador. É a única coisa que nos faz vencer sobre a terra e nos faz fortalecer fortes, que nos faz ultrapassar limites, barreiras e alcançar o propósito de Deus que tem sobre nós. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas 7. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim nesse lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Deus escolhe um lugar. Aqui Deus escolheu um templo, uma casa, como nós temos essa casa, que é um lugar de oração, que Deus santificou, que Deus estabeleceu, para que quando não houver fartura, abundância, nem chuva, quando o povo estiver atribulado, todos que chegarem nessa casa, invocar o nome dele, receberá livramento, libertação, receberá do Senhor aquilo que ele necessita. Mas Deus escolheu também um lugar de habitação, nosso coração, nossa vida, para que todos os dias nós estejamos na presença dele. Se o povo que chama pelo meu nome, ele não fala de religião, não fala de denominação, ele não fala de crentes, de evangélicos, daqueles conhecedores da Bíblia. O que Deus fala, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, são 3 coisas diferentes. Humilhar é aquele que se prostra perante o Senhor num espírito de arrependimento, num reconhecimento da necessidade do perdão, de confessar os seus pecados, de reconhecer que, embora nós somos do Senhor, nós pecamos porque estamos nesse mundo e temos a natureza da carne pecadora, mas se nós humilharmos, converter, buscar o Senhor e orar,
E o que é mais importante, deixar o pecado, abandono do pecado, abandono dos caminhos perversos que desagradam a Deus. Um propósito no coração de agradá-lo. Então eu ouvirei do céu e sararei, perdoarei, duas coisas, perdoar e sarar. Muitos são perdoados, muitas vezes não são curados. Mas é importante nós sermos perdoados, perdoar a nós mesmos e também ser curados. Não curado, a enfermidade que vem no corpo, ela é insignificante perante a enfermidade da alma. Aqueles que são doentes, que amam o pecado, que vivem nele, doentes em alma, amargurados, são a doença pior do que a do corpo. E essa doença que ele vem curar, ele fala, tirarei o teu coração e porei um coração de carne, porei em ti um novo coração. O que Deus fala conosco é sobre novo coração. O que Jesus ensinou aos seus discípulos é a busca, é a oração do Pai Nosso. O que ele ensinou para nós é estarmos no lugar, na presença de Deus, todos os dias, conhecendo e querendo conhecer mais o Senhor. A palavra de Deus, do início de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra de revelação da pessoa de Jesus. Quando nós buscamos essa palavra, nós estamos buscando a conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Empenhar em conhecer o amor, a bondade de Deus. E também as suas leis, para que possamos andar por ela. A Bíblia escreve, diz que o homem perverso, ele não conhece a Deus. O homem que anda por caminhos e sem oração, sem saber a necessidade que nós temos de orarmos, ele não conhece a Deus. Porque quando nós buscamos a conhecer o Senhor, então nós vamos conhecer a bondade dele e a necessidade que nós, seres humanos, temos da dependência dele. Por isso ele diz, aquele que habita, habitar significa morar todos os dias. Não é uma casa de passeio, não é um lugar que eu vou de vez em quando, uma vez por semana, não. Aquele que habita no esconderijo, é aquele que entra nesse esconderijo todos os dias. É aquele que visita e fica na presença de Deus todos os dias. E ora no Espírito. Orando no Espírito significa, em Efésios 6,18 diz, orai na direção do Espírito. Significa que nós aprendemos a orar segundo o Espírito Santo nos leva, nos impulsiona, nos mostra a necessidade que temos de oração. Já não é, eu creio que hoje já não é mais aquele tempo, Deus me abençoa, Deus me ajuda, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu trabalho, abençoa. Isso não existe mais. É novo tempo. É o tempo de que a igreja precisa entrar no esconderijo e buscar dele força, refúgio, necessidade de enxergar o reino espiritual. Nós vivemos num mundo onde o reino de Satanás tem apoderado de pessoas, tem apossado de bens, tem arrancado, porque ele vem matar, roubar e destruir. Ele está trabalhando como nunca. E ser religioso e ter uma religião não significa eu vir à igreja. Não. É você entrar no esconderijo. É ser amigo de Deus. É entrar na presença de Deus.
para receber dele a direção, a orientação, buscar dele no Espírito. E quando nós entramos, para nós entrarmos nesse lugar, aonde nós queremos estar todos os dias, nós não entramos com oração chaves. Pai nosso, porque o cristão começa, glória a Deus, louvado seja Deus, o Senhor é poderoso, abençoe meu Pai, abençoe, Não, meu irmão. É aquele cristão que não tem pressa, porque ele sabe que a nossa vida guiada pelo Espírito, ela é cheia da glória e do poder de Deus. E ele vai adiante de nós, abrindo os nossos caminhos, nos levando aonde ele quer nos conduzir em vitória. De vitória em vitória, de glória em glória, de força e poder. Em todo o tempo. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas ela não pode nos tocar. Ela não pode nos abalar. Por quê? Porque habitamos no esconderijo. Moramos à sombra do Onipotente. E nós andamos descansados. Oração é uma necessidade para termos vida. É o ar que nós respiramos. Eu posso dizer que o nosso corpo precisa de oxigênio. E o cristão que não tem a oração diária, todos os dias, com Deus, essa intimidade, é como que está morrendo. É como um homem agoniando. Falta ar, falta esperança, falta fé, falta confiança. Ele se abala com qualquer visita do inimigo. Ele se toca inteiro. E o inimigo entra, começa a desfazer sua casa, seu lar, e ele se desespera porque não sabe aonde reside a sua força. Esse ano, 2016, pode ser o melhor ano da sua vida, da minha vida, se nós dobrarmos o joelho todos os dias. É ano de dobrar o teu joelho. Nós sabemos que os dias são maus, e esses anúncios não podem nos abalar. Nem aquilo que sai não pode nos tocar, porque não andamos mais segundo o mundo, nem o reino do mundo. O governo que nós temos é o governo de Deus. É o reino em que Jesus implantou sobre a terra, em que nós andamos segundo as suas leis e as suas determinações, e o maligno não pode nos tocar, nem nos tirar nada que temos, porque veio o Senhor. Nem a tranquilidade, nem o sossego, nem mesmo a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você conscientizar dessa palavra que Deus está nos dando, dessa palavra que Deus nos direcionou através do bispo, que ele projeta a palavra para nós pastores pregarmos nas igrejas, é ele que recebe de Deus e envia a nós. Mas é uma palavra de muita importância para você e para mim, que somos cristãos. Há cristãos vivendo guerras infernais, malignas, tremendas, e que nem sequer reconhece Satanás em sua casa, nem sequer sabe do que estão enfrentando. São tão longe, mas nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Buscar a força que vem dele, porque o Espírito Santo nos foi dado. Porque nenhum de nós seríamos capazes de entrar na presença de Deus, de subir à presença de Deus, se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos instruir-te-ei, ensinar-te-ei, te levarei ao Pai. Ele veio fazer morada em nós. Ele habita em nós. Para que nós possamos termos comunhão com Deus. Jesus, ele intercedeu e até hoje, está lá em Hebreus 7:12, por aí.
mais ou menos 7:25, 20:25. E ele se tornou intercessor. Por que será que Jesus é um intercessor junto ao Pai em favor da igreja? Eu estou dizendo igreja, não é templo. Nós, povo escolhido por Deus. É uma escolha de Deus a nós. Por isso nós temos que valorizar essa escolha. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas nós temos uma escolha especial de Deus. Para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra dele, e descansar. Ele nos chamou a sermos cristãos que descansam, que refrigeram nele, que tem a sua proteção. E ele confiou a nós a palavra de poder, a palavra de poder que em nossa boca transforma, abre caminhos, destrói as forças do inimigo. Mas nós não devemos entrar na presença de Deus assim como um religioso. Nem como quem pode chegar e dizer, ó Senhor, estou aqui, tal, tal. Não. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir até a presença do Pai. Porque aquele que sonda o coração sabe a intenção do Espírito. E Ele intercede por nós. Então, quando nós buscamos a Deus e vamos orar, nós temos que aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe a tua vida e a tua necessidade. Mas Ele nos ensinou que nós é que falamos e direcionamos segundo o Espírito Santo. A oração é que quando ela sobe pelo Espírito de Deus, ela vem de lá com resposta, com direção, com orientação, abrindo, descortinando a nossa visão para o reino espiritual e nos dando um caminho a prosseguir. É de lá que vem a nossa fonte de vida. Nós, como cristãos, não podemos andar como os religiosos cegos, sem conhecer nada. Mas de lá vem uma unção de discernimento, aquele que nos faz discernir qual é o espírito que se move ao nosso redor. Quando o inimigo vem contra nós, e qual é as ciladas que ele tem armado contra os nossos filhos, contra a nossa casa. E aquele que tem intimidade com Deus, ele sabe andar segundo a vontade de Deus. Porque o que Jesus ensinou os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E é o que nós devemos fazer. Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina a orar conforme convém eu orar. E ele disse, Pai nosso que estás no céu. A nossa oração tem sempre que ser direcionada ao Pai. E em meu nome, aquele que clama pelo meu nome, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que significa reino? Governo, autoridade, proteção. Reino significa direção. Reino significa direção, governo de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Venha a nós o teu reino e governa os meus filhos, a mente, os pensamentos, aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que nós temos orado, possa permanecer e fluir sobre eles ao andar pelo caminho, para que eles não desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas possam andar no caminho do Senhor. Buscar do Senhor essa cobertura de governo sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Quando nós oramos, reinos, principados são destruídos. E todo projeto do inimigo contra a nossa casa é quebrado.
pela nossa oração. Porque nunca vivemos tempo em que, com uma tamanha proporção, o inimigo tem avançado no projeto de destruir lares, famílias. Tem avançado em implantar nos corações, até de pessoas que conhecem a palavra, sobre a não necessidade do casamento, nem constituição família. E ele tem investido sobre destruição de família. Mas quando nós oramos e falamos, Senhor, venha a nossa família, o governo do céu em nós. Então, ele coloca um muro de fogo ao nosso redor, sobre a nossa casa. Um muro de proteção. É a nossa oração que mantém o nosso lar. É a nossa oração que mantém a nossa amizade e intimidade com o marido. E o valor de um pelo outro. É a nossa oração que mantém os princípios de Deus selado no nosso coração e guardado, para que nós possamos triunfar sobre a força do engano que tem manifestado nos homens, mesmo cristãos. É a nossa força de oração. É quando nós oramos. Há tanta necessidade de oração que Jesus hoje é um intercessor do povo de Deus. E ai de nós se eles não intercedessem por nós. É através do sangue que nós entramos na graça e na presença. Mas não é só orarmos. Nós temos não desistir. Planos, projetos de Deus. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Você vai casar? Jovem. Você tem que conhecer o plano de Deus. Que o que Deus une, o homem não desfaz, não desune. Conhecer. Prossiga em conhecer o Senhor. Porque é isso que mantém a nossa vida. As leis do Senhor plantadas no nosso coração, não escrito com letras e caneta, mas escrito pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo, que sela em nós essa verdade e nos faz vivê-la na graça do teu poder, pela graça. Mas nós não podemos manter nessa graça, nessa salvação, se nós não mantivermos em oração. A oração é aquilo que quando você expira e da tua boca sai louvor. Quando você ora, logo em seguida sai glórias a Deus. Porque a presença de Deus invade a nossa alma e nos dá força e nos leva à adoração. Porque fomos criados para o louvor da sua glória. O propósito de Deus na vida de um homem é louvor. E como que o homem louva? Sem buscar a presença de Deus, sem conhecer o Senhor, sem buscar o conhecimento de Deus, a tua verdade, sem se render a Ele, sem confessar a Ele, e sem declarar a Ele todo o teu poder, todo o propósito que Ele tem, as promessas, é para nós declararmos. Acreditamos nela, Senhor. Há um caminho que Ele fez para nós trilharmos. Em Tessalonicenses 5,17, Ele diz, orai sem cessar. Orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Não significa que eu saia andando, orando. Sim, eu posso dizer que eu faço isso. Dirijo, orando, louvando, ando. Mas não é bem isso aí só. É quando você enxerga o inimigo que ronda a tua vida, seja onde você estiver, no teu trabalho, quando você percebe as maquinações de Satanás armadas para que você caia nela, então você ora. Porque há poder na nossa boca de desfazer toda a obra do inimigo. E lança fora. Ele fala, eis aí que eu vos dou
autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Mas se o cristão não tem essa intimidade, ele não tem essa liberdade, como que o Espírito Santo irá conduzi-lo em triunfo? Porque o Espírito Santo fala, mas você não reconhece porque você não está acostumado a ouvir a sua voz. Ouvir a voz do Espírito. E os inimigos não submetem, porque não te reconhece como a voz daquele que ora. Sabia que o inimigo reconhece a voz? Ele reconhece a voz daquele que o esmagou, pisou e destruiu. Daquele que venceu. Por isso que Jesus disse, a nossa oração é de fé em fé, de glória em glória. É prosseguindo em conhecer o Senhor. É vencendo a cada dia. Nós não podemos parar. Nós temos que vencer. Nós temos que prosseguir no conhecimento dessa verdade. E a revelação vai sendo descortinada pelo Espírito Santo. E nós vamos compreendendo aquele reino, um reino maligno que tem acesso, tem governo sobre esse mundo e que anda para destruir pessoas, jovens, que arma ciladas, tropeços, espinhos, arrancando jovens de uma vida feliz, levando eles à sarjeta. É esse o projeto do inimigo. Mas aqueles que oram e que buscam, toda a tua casa fica protegida. Porque o Senhor, o Espírito de Deus, nos anuncia o momento de orar. E quantas vezes alguém já orou por mim na hora da minha necessidade? Quantas e quantas vezes, quando o Darcy trabalhava, ele estava lá em Conceição, voltava só à noite. Eu sentia no coração do Espírito Santo, vai e ora. Quanto livramento Deus deu a ele, porque eu sentia a necessidade de orar, e também ele comigo. E assim, nós precisamos aprender a orar, meu irmão. Orar não é religião. E vir à igreja, ler Bíblia também não é religião. Não é isso que Deus requer de nós. O conhecimento da verdade, ela vem para nos dar sabedoria de viver nesse mundo e não ser consumido por ele. Não ser enganado pelas forças ocultas malignas que têm destruído pessoas. Não ser logrado. E a oração nos aproxima do trono de Deus, aonde Ele traz em nós força, fé. Eu sei qual o caminho que eu vou trilhar, por isso eu estou alegre. Eu sei que a vitória virá, por isso eu sou feliz. Eu sei que passamos por momentos, mas eles não prevalecerão contra nós. Por isso nós nos alegramos. E aonde que eu sei disso? É na Bíblia? Não, porque aquele que lê e conhece e estuda, muitas vezes não passa de um pequeno conhecedor ou grande conhecedor. Isso não significa. A revelação dessa verdade para nós colocarmos em prática e o poder vem do Espírito Santo. Por isso você pode transformar esse ano no melhor ano da tua vida. Todos anunciam que é um ano em que estão dispensando, funcionários estão se abalando. Mas nós não nos abalamos, nem nos abatemos, porque a nossa força vem do Senhor. E aonde Ele pôs a mão, aonde Ele nos enviou, ninguém rouba aquilo que é nosso. Aonde Ele ordena a bênção, ela vem sobre nós e ela permanece em nós. Então, a Bíblia diz que há uma força que tenta nos roubar da oração. Tanto assim que diz assim, você agora ficou bitolado, ora todo dia. Agora você virou crente, religioso, bitolou todo dia. Não, toda hora, todo segundo eu oro. Cada hora, cada segundo, cada minuto. Porque eu oro no momento da necessidade. Eu não sei se é quando eu estou dirigindo. Nem sei se é quando eu estou na loja. Quantas vezes nós somos visitados pelo inimigo passeando. O inimigo vem nos visitar. E você precisa reconhecer e amarrar e ir fora daqui.
Quantas vezes o inimigo vem na mente, querendo te fazer lembrar do passado, querendo te fazer lembrar daquilo, da sua fraqueza, do seu erro. Mas você tem que abrir a boca e dizer, agora eu vou te lembrar, você é derrotado, pisado, esmagado, destruído, e o seu destino é o lago de fogo. Também vou te lembrar, e sai daqui. E a sua mente é renovada naquele momento e fortalecida pelo poder de Deus. Ele diz, buscar a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você quer mesmo a vontade de Deus para a tua vida? Será que você quer mesmo? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é isso. Mas para nós sabermos qual é a vontade de Deus, nós precisamos ter intimidade na oração. Senhor, qual a tua vontade nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem preparado, porque a palavra de Deus diz que Ele preparou para nós até as boas obras para que nós andássemos nela. Para nós fazermos boas obras, nós temos que ter permissão de Deus. Senhor, usa a minha vida em boas obras. Até isso, porque tudo vem dEle. Quantas pessoas têm vontade de fazer algo, têm vontade de fazer boa obra e não conseguem fazer? Por quê? Porque não veio de Deus. Até nisso, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida como um vaso de bênção nessa terra. Que eu possa estar aqui na terra, mas possa ser um vaso útil nas tuas mãos. Eu possa ser útil ao meu irmão, aquele que eu nem conheço. Eu possa ajudá-lo a prosseguir avante. O pão para nos fortalecer. O pão nós só comemos lá no esconderijo. Você não come o pão de manhã correndo, tá? Senhor, em nome de Jesus abençoa meu dia. Você não comeu o pão. Porque o pão que desce do céu, ele é espiritual. E o pão que vem nos alimentar, ele entra na alma, no espírito. Se você não se aquietar e receber, você não vai se alimentar. Não é por ler a Bíblia. Você vai ler lá o Salmo. Senhor, que habita no esconderijo, mora à sombra do Onipotente, descansa. Direi ao Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Tá. Não entra. É quando você deixa a sua alma entrar na presença de Deus. É quando você deixa o Espírito te tocar de tal maneira que aquele alimento, ele te fortalece e você levanta forte, com visão de vitória, com projetos a executar no dia, sem cansar. Sem se cansar. Diz a palavra que espera no Senhor, não se cansam nem se fadigam. É quando você confessa o pecado e pede perdão. Perdoa as minhas ofensas como nós temos perdoado. Também, quando você ora todo dia, Senhor, me livra. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Ser tentado é uma coisa, cair em tentação é outra. E nós precisamos da força de Deus. Livra-me do mal. Senhor, me livra do laço do inimigo. Me livra do engano. Me livra da força maligna. Você levanta toda feliz, um dia feliz, maravilha, e vai. Glória a Deus, né? Glória a Deus não. Essa pessoa não diz glória a Deus. Ela vai lá toda feliz, de repente, o mal alcança pelo caminho e já começa a aborrecer. Passa um dia terrível, passa um dia atribulado, passa um dia. Livra-me do mal, Senhor. Porque teu é o poder, a honra e a glória. O Senhor diz, aquietai-vos. Orar no Espírito é quietar. É quietar. Orar no Espírito, você termina a oração e você está saciado, sustentado. Você está cheio de alegria. Os projetos começam a brotar na sua mente.
E a direção começa a iluminar o teu caminho. Aquele que ora tem um caminho de glória para caminhar no dia. Deus não quer que nós sejamos pedintes, mas parceiros, cooperadores. Porque Deus tem um projeto. Você trabalha, você tem todas as coisas. Você não é um presbítero, não é um pastor para servir na igreja. Servir na igreja é uma coisa. Mas você foi chamado para servo de Deus no mundo. Aonde você passar, a glória do Senhor tem que resplandecer nos homens. Tem que resplandecer nos homens. De que maneira? Através do amor, de um olhar, através de uma palavra que liberta o caído, que liberta o cansado, que alivia. Uma palavra que levanta, um sorriso que alegra o coração, onde você vai resplandecer a glória de Deus no meio dos homens. E os olhos do cristão, ele brilha. Porque quando ele olha para alguém, esse brilho da luz e da glória de Deus resplandece no coração do outro. E o outro diz, nossa, senti algo. E fica livre. Para isso que Deus chamou um povo, separou um povo. Para ter intimidade, para ter comunhão, para permanecer em unidade. Você já perguntou? Qual é o teu plano para a minha vida? Qual é o teu plano, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Deus não quer todos os pastores, nem todos os presbíteros. Alguns. Mas qual é o teu plano? Passar por essa vida e não executar nenhum plano de Deus seria a maior frustração de um homem. Passou, morreu e deixou de existir, não levou nada. A Bíblia diz que ganhamos nós ganhamos galardão por um copo de água que você der para algum dos meus servos. Receberás galardão. Olha, galardão até por um copo. Recebi um copo de água. Registrou no céu meu galardão. Oh, glórias. Qual é o galardão que você espera você no céu? Que você tem feito? Não é o quanto você só está orando, porque a oração nos leva a praticar. A oração move o nosso coração na intimidade, no conhecimento, na força, no poder e nos leva a fazer. Quando nós oramos, a nossa boca volta o quê? Glória a Deus. Ela volta louvor. Mas qual é a atitude que você tem vivido na terra para glorificar o nome do Senhor? A nossa oração no Espírito, conforme Deus nos move, é a mesma oração que quando Paulo e Silas estavam presos, a igreja orou e as correntes abriram e os portões das prisões foram quebrados. Solto. Oração de poder. Sem ela, não significa nada. Orar de uma forma que os discípulos oraram. Orar de uma forma que as cadeias são quebradas. Orar de uma forma que os demônios se submetem. E deixam nossos filhos, a nossa casa livre. E deixa a nossa vida livre. Fazer a tua vontade, Senhor, é o que nós queremos. Por isso nós vamos orar. Peça ao Espírito Santo para te ensinar. Olha, quando você tem muita coisa a fazer, é esse dia que você não pode se apressar para sair.
É esse dia que você precisa orar. Porque você conseguirá fazer tudo o que você tem, mais além ainda. É no dia que está mais focado, é o dia que nós oramos. Porque Ele nos abre caminho e quando nós chegamos no lugar, as pessoas estão lá para nos servir. Deus mandou os anjos servirem. E os anjos estão na terra para servir o povo de Deus. Aleluias. Curva a tua cabeça. Fale com Deus. Deixa o Espírito, não fale. Deixa o Espírito Santo te conduzir.